estoy yendo ahora. Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa transmissão, tá? Do dia de hoje. A gente tem um tema bem específico para a nossa transmissão de hoje, que é Cuba, mito versus realidade. A gente tem alguns convidados, a gente tem o Leo Ribeiro por aqui, desde São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A gente vai ter a Renata também, temos o Lázaro Mireles, desde a Espanha, aqui com a gente também. E vamos estar comentando um pouquinho, né, sobre a ideia que é mostrada para o povo brasileiro, né, a imagem da ditadura cubana que é mostrada para o povo brasileiro aqui e a realidade do sofrimento do povo cubano lá no que a gente chama de ilha cárcel, né? Então, sejam muito bem-vindos vocês. Passo a palavra a vocês para se apresentarem um pouquinho, para mostrarem para a gente uma ideia geral, né, de quem são vocês e por que estão participando com a gente hoje. Pode começar, Lázaro, aí. Bueno, hola Leo Ribeiro, hola Renata. No quiero hacer el ridículo con mi portuñol, pero es un placer estar aquí. Leo. Vai lá, Leo, para sentar ali e a gente começa. Bom, queria dizer que é um prazer. Eu vou me permitir falar português porque é voltado justamente às impressões dos brasileiros sobre o regime de Cuba. Como o Leodanes bem adiantou, eu sou brasileiro, obviamente, eu sou estudante de jornalismo e me sinto honrado de participar dessa roda de conversa sobre as impressões de que nós temos sobre o regime cubano, o que é verdade e o que não é, né? Eu acredito que muito daquilo que nós sabemos hoje a respeito de Cuba nos vem através dos meios que eles querem que nós saibamos que é. Quando, na verdade, é muito diferente daquilo que as pessoas romantizam, né? Como sendo vamos dizer assim, o ambiente político ideal para todos os outros países, que é aquilo que eles vendem que seja replicado em todos os outros lugares, né? Então, me sinto honrado de já participar disso aí. Quería comentar que un programa como este me parece muito importante, ainda mais nunca como país Brasil denunciar a ditadura de Havana e apoiar a causa da liberdade de Cuba seria muito bem vindo desse maravilhoso país. Muito obrigado, Lázaro, pelas tuas palavras. Dá para até um pouquinho, né, para parabenizar o Lázaro que não mora no Brasil, né, nem no Portugal, ele mora na Espanha e mesmo assim tá se esforçando para falar portunhol. Aqui no Brasil também se fala que a gente fala portunhol, né? Então é legal. O Eric aqui, disse o Eric que você entende, então se dá para entender, tá tudo certo, tá? E vou começar com o Leo, tá? Obrigado. Adoro produção. E além disso, o obrigado sai que parece brasileiro, né, Leo? É verdade, já tá mais brasileiro que muitos aí, né? Que Sim. aqui. Ok. Basicamente, Leo, eu queria primeiro, né, escutar de ti um pouco o que é que se fala, né, sobre Cuba no Brasil, qual é a imagem, né, que é mostrada da Cuba, né, que conhece ou supostamente conhece o povo brasileiro. Olha, ao longo desses, vamos colocar, desses 70 anos, né, que a gente tem passado aqui no Brasil, ouvindo falar de Cuba, hoje eu acredito que
os jovens, aqueles que têm acesso à informação, por todo esse fenômeno político que tem acontecido na América do Sul, de não ser mais aquela massa homogênea de pensamento a respeito daquilo que é o ideal e aquilo que é o correto, né? A gente tem visto muita mudança política dos espectros cada vez mais longes entre si no Brasil, e o que a gente vê hoje entre a população de um modo geral é um pouco mais de informação, mas ainda assim muito longe daquilo que deveria ser difundido, que é aquilo que é a realidade, na verdade, sobre o que acontece em Cuba. Nos foi vendido por muito tempo aqui no Brasil uma impressão de que serviços médicos, né, são exemplares para o mundo inteiro. Nós tivemos até bem pouco atrás aí um número elevadíssimo de médicos que vieram de Cuba participando de um programa pago pelo governo, e que somente depois de tanto tempo deles aqui no Brasil veio à tona as condições de trabalho e as condições a quais eles se submetiam em termos de remuneração, qualidade de vida, se nós equiparássemos os direitos de cidadãos deles, como cidadãos aqui no Brasil. Isso acabou vindo muito à tona ultimamente, e o que nós vimos foi, o que nos passava era que o Brasil não tinha a capacidade de se manter a respeito com toda essa... não era autossuficiente na mão de obra de médicos, para ser específico nesse assunto, para não entrar na gama de outras coisas que nós podemos aqui mais além, né, logo em seguida. Mas isso tudo veio à tona. Então hoje é claro para todo mundo que o que acontece realmente em Cuba é muito mais a manipulação dos dados e a manipulação da imagem que eles querem transmitir para as pessoas como sendo eu não diria um paraíso, que também seria um pouco de exagero, mas aquilo que é o ideal para ser atingidos por uma sociedade, né? Enquanto nossa sociedade. Então nós vimos ultimamente muito mais daquilo que nós vínhamos vendo ao longo, vamos colocar aí, desses 80 anos, 70 anos de regime. Ainda é muito precária a informação, o nível de informação que nós temos sobre Cuba, mas nos querem passar realmente números que não condizem com a realidade. Eu te confesso que eu achei que eu era um cidadão bem informado, e depois que eu tomei conhecimento através da nossa convivência sobre o que acontece realmente lá, me impactou bem mais. Eu achava uma coisa que não era boa, mas eu vejo que é bem pior, e que toda essa crítica com todos os regimes totalitários que nós vemos ao redor do planeta, como Somália, né, na Ásia nós temos alguns regimes aí bem... Nós podemos entrar na gama depois de Coreia do Norte, entre outros, mas a coisa não é muito diferente. E aqui na América Latina, que é o nosso quintal, aquilo que a gente deveria estar bem mais atento ao que está acontecendo, né? Então, acho que nós temos que entrar na parte dos dados e aquela imagem que nos é passada. Isso nós temos que trabalhar bastante para conscientizar o cidadão brasileiro de que Cuba é um regime à parte e é uma realidade completamente alheia, né, ao nosso ideal como nações irmãs, né, latinas, que nós deveríamos estar exercendo. Hoje está muito fora daquela realidade que é de livre circulação, comércio e ideias, né, e que não acontece atualmente. Estás mutado aí. Tá mudo. Sim. Muito obrigado, Leo, pela tua intervenção ali. Quero escutar um pouquinho a Renata, tá? Que tá com a gente aqui. Queria comentar também para as pessoas que estão, né, assistindo aqui a nossa live, que eu quis convidar vocês dois para esse o nosso primeiro debate em português, né? Primeiro, começando partindo da ideia de um exercício de democracia, né? Que é uma coisa que em Cuba não é conhecida, tá? A gente basicamente tem uma ideia muito errada do que é democracia, né? E falando um pouquinho para eles sobre como é possível a convivência de duas ideologias políticas diferentes no mesmo ambiente sem chegar, né, ao contato físico, né? Como é possível debater com critérios diferentes sem perseguição, sem
opressão, sem nada disso que é o nosso povo, né? A nossa Cuba é obrigada a viver a mais de 60 anos. Então, eu queria escutar um pouquinho a Renata, para as pessoas que estão, né, assistindo o nosso vídeo. A Renata, ela é a minha esposa, e mesmo sendo a minha esposa, a nossa ideologia política é diferente. Então, para vocês terem uma ideia de até onde, né, pode chegar um pouquinho o exercício de democracia, muito bem-vinda, Renata. Comenta um pouco com a gente, né, com o pessoal que está assistindo, qual é a ideia, né, que era mostrada, ou que é ainda, em muitos casos, mostrada para ti, no caso, para o povo brasileiro também, e qual é a visão que tu tem de Cuba hoje, né, um tempo depois de conviver e de ter um pouquinho mais de experiência com o dia a dia de Cuba. Então, oi para todo mundo. Primeiro, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, eu acho que democracia é uma coisa muito preciosa, né? É uma coisa muito importante para a gente não lutar por ela. Brasileiro, né? Eu estou ouvindo o eco aqui, tô achando esquisito, mas enfim. Eu sempre digo, assim, a gente está num período muito difícil, a gente está apesar de ter tantos partidos e tantos políticos, com pouquíssimas escolhas para fazer, né? Com pouquíssimas opções, na verdade. Porque é tudo muito do mesmo, assim. E mesmo assim, eu sempre digo assim, ó, eu nunca deixo de sair para ir votar no dia de eleição, porque eu acho que é uma coisa que a gente lutou tanto para conseguir esse direito, sabe? Que não vale a pena abrir mão dele agora. Por mais difícil, por pior que esteja a situação para a gente, por mais difícil de escolher, eu acho que é muito importante a democracia. Ela é muito preciosa para a gente abandonar ela assim na desesperança, sabe? Essa é a primeira coisa que eu queria falar, assim. Então, eu acho que tudo com relação a Cuba, para mim, acabou virando isso, né? Uma decepção muito grande com relação ao direito das pessoas de escolherem, de terem voz, de falarem o que pensam. Quando a gente fala de falar o que pensa e de democracia, de todo mundo tem direito às suas escolhas, a gente não está falando de desrespeito, né? A gente não está falando de ficar se xingando porque pensa diferente. Direitos de expressão é tu falar a tua maneira de pensar a respeito de um assunto sem ofender ninguém, né? Para começo, acho que isso é muito importante também. Sobre Cuba especificamente, a gente tem uma ideia tinha, na verdade, uma ideia muito errada, porque eu acho que hoje em dia, com esse mais fácil acesso à internet e com tantos cubanos saindo de Cuba e tendo acesso à internet para poder expor o que acontece lá, eu acho que está mais fácil de tu encontrar informações do que era 2, 3 anos atrás, né? Apesar da globalização e da internet já estar aí desde a década de 90 com acesso público, né? Cuba é uma ilha, não tem fronteira com nenhum outro país, vive num regime ditatorial há muitos anos. Era muito fácil tu conter a informação lá dentro e jogar para fora só o que convinha, né? No caso dos governantes. O que aconteceu foi que o povo cansou tanto, né? E eu falo isso não por mim, porque eu nunca fui a Cuba e nunca morei em Cuba. Eu falo isso de tudo que eu escuto e vejo do Léo e da família dele, assim. As pessoas sempre saíram de Cuba com muito medo de falar, né? Porque sabiam que independente do país onde elas chegassem, se elas falassem o que acontecia lá, a família estava exposta, as pessoas que elas amavam e que elas gostavam estavam muito expostas. Hoje em dia as pessoas chegam uma hora que cansa muito, né? Isso. E hoje em dia as pessoas não estão só no bar falando sobre isso, ou só um na casa do outro, numa janta, no almoço, falando sobre isso, as pessoas estão na internet. Então essa informação está muito mais exposta, muito mais fácil de alcançar do que era uns anos atrás. Como eu conheço o Léo também há mais ou menos esse tempo, não faz muito, né? Vai fazer 2 anos. Eu até conhecer ele, acreditava, e eu sempre digo, eu não mudei a minha ideologia. Eu ainda acredito que um regime mais justo seria onde o povo e o trabalhador
tivesse direito a tudo que produz. Eu ainda acredito muito nisso. Mas eu nunca, jamais vou defender isso passando por cima de um povo inteiro, né? Eu acho que Cuba não merece louvores por ser um país comunista. Cuba precisa de uma repressão muito grande nessa ditadura, assim, precisa acabar com essa ditadura e o povo precisa ter direito a escolher, né? Liberdade é uma coisa muito importante. Não adianta a gente querer defender o socialismo, querer defender o comunismo como teoria ideológica válida e sendo a melhor para um povo, se ela é feita abaixo de repressão, de dor, de proibições. Para mim, isso não adianta nada. Eu acho que as coisas só são importantes, só são válidas, quando quem está se submetendo a ela tem direito de escolher também, né? Isso é uma coisa muito... Eu vi numa série um comentário de uma pessoa que falava assim, era uma mulher e um homem, e o homem disse, eu não tenho tanto problema com política, não me interesso muito por política, e ela falou, isso é uma coisa tipo início do século, né? E ela falou, não te interessa por política porque não te interessa mudar um regime que não te oprime. E é bem isso, assim. Eu acho que as pessoas que são oprimidas é que tem que lutar pelos seus direitos, e eu acho que quem está se esclarecendo e quem consegue ver isso de fora tem que ajudar essas pessoas. É uma questão de cidadania, assim, sabe? É uma questão de humanidade. Tu dá a tua força para ajudar quem está precisando, né? Que é o caso de Cuba no momento. Nenhuma ideologia pode estar acima do bem-estar das pessoas. Isso é um absurdo. Muito obrigado, Renata, pelas tuas palavras aqui. As pessoas estão bem ativas, né, nos comentários, muitas agradecendo, né, o fato de vocês estarem aqui compartilhando as suas experiências, né, e também o seu apoio para a causa cubana. E é justamente isso, né, um pouco ou bastante de cada uma das coisas que vocês expressavam aqui. Eu acho que é importante, né, que a comunidade internacional saiba a verdade sobre Cuba. É importante que as pessoas sejam cientes do que acontece, né, com o meu povo, no caso, do sofrimento que tem as pessoas lá, de como são enviadas à prisão, como são torturadas, como são mortas, como todo o que acontece em Cuba por só o fato de uma pessoa pensar diferente e, mais do que pensar diferente, cometer o erro de ter o atrevimento de expressar esse pensamento diferente. Eu acho que muito mais agora que há aproximadamente uns 4 dias, né, 3 dias, na última terça-feira, Cuba ganhou mais uma vez o seu assento, a sua posição no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Eu acho uma vergonha que um país que nem Cuba, onde as provas, né, das violações dos direitos humanos estão todos os dias, né, sendo colocadas em vídeos, em materiais gráficos que tu pode facilmente, né, mostrar para qualquer um, e mesmo assim, né, as instituições internacionais mostram e dão uma posição e mostram a sua cumplicidade com o regime da Havana, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que todo lugar onde temos um cubano, né, onde o cubano está fazendo vida, é também trabalho nosso mostrar para essas pessoas a nossa realidade, o nosso sofrimento, as coisas que a gente foi obrigada a viver lá. Muitos dos cubanos que saímos de Cuba por problemas propriamente políticos, e sempre que eu falo de problemas políticos, eu coloco aspas bem grandes do lado de problemas, porque eu não acho que eu tenho problema. Eu simplesmente não concordo com determinada política, eu não concordo com ser oprimido, eu não concordo com ser perseguido, eu não concordo com não ter direito a pensar
ou não ter direito a criticar, né? Eu quero acreditar na pessoa que me representa, e se eu acredito nela, eu quero ter o direito de escolher ela. E isso é uma coisa que a gente não tem, né? Há mais de 60 anos. Então, eu acho que é muito importante, né? Isso que vocês comentavam, da importância que as pessoas precisam entender, né? Todo o que elas têm e que elas acham que não precisam usar esse direito. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam sendo eco de alguns discursos e colocando alguns exemplos sem ter a vivência, né? Acabam muitas vezes, se eu coloco o meu exemplo, tanto o Leo quanto a Renata sabem, né? Por tudo o que eu passei, tanto em Cuba quanto aqui, depois de chegar, né? E as pessoas precisam entender e precisam ganhar até um pouquinho de empatia para aqueles que fomos obrigados a sair da nossa casa. Me parece que travou agora, hein? E entender, né, um pouco todo o que acontece lá e como as nossas famílias, mesmo depois da gente sair de lá, continuam sendo perseguidas lá. Esse é o motivo pelo que muitos cubanos decidem calar sua voz, mesmo estando fora de Cuba. Porque mesmo quando tu sai de Cuba, tu precisa dar um passo para frente e ainda ter aquela posição de tu falar, tá, eu sei que vão perseguir eles, eu sei que eles podem ser reprimidos lá, mas eu preciso lutar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso uma mudança. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Muitas vezes as pessoas te acusam de não te importar com eles, as pessoas jogam na tua cara que não é assim. As pessoas precisam saber o que é empatia. As pessoas precisam saber que ninguém é feliz se afastando da sua mãe, se afastando dos seus filhos, se afastando dos seus irmãos. Não é uma escolha que tu faz, né? Eu acho que até porque tu não tem essa escolha, né? A falta de liberdade em Cuba é uma coisa horrorosa e é uma coisa que só quem viveu, né, o que acontece lá, sabe. As pessoas que vivem lá sabem o que é chegar a procurar um emprego e que falem para ti, tu não tem direito a esse emprego porque tu é um bom profissional, mas a tua ideologia não é a esperada para esse trabalho. Ser privado de uma vaga de emprego pela tua ideologia é uma coisa ridícula. Ser privado de uma vaga de emprego porque tu é negro é uma coisa ridícula. Eu entendo isso, mas isso acontece em Cuba, mesmo que as pessoas falem que não, né? As pessoas falam muito de Cuba como um exemplo, né, de direitos humanos, de justiça social, de saúde e educação, mas tem que ir num hospital em Cuba. Ou ao menos se perguntar por que a elite cubana não vai ao hospital que a minha mãe vá em Cuba, né? Porque a elite cubana tem seus próprios hospitais. Os militares cubanos têm seus próprios hospitais, porque eles são os donos do país, né? Então, deve ter um problema muito grande com o hospital ao que o povo vá, quando os militares e a elite do governo não se atrevem a ir nele. Ou pelo menos é o que eu acho. E as imagens estão aí. Os exemplos estão aí. Basta só dar uma olhada no que acontece no dia a dia de Cuba e pode ser visto todo dia, através da internet, através de influencers, através dos nossos grupos, né, e perfis do Facebook. A falta de liberdade, a repressão e a perseguição do povo cubano, de aquele que se atreve a pensar e se expressar diferente, é uma realidade diária do meu povo, dos meus irmãos. E às vezes é difícil falar, né, nisso, quando tu sofreu, né, quando tu passou por isso, quando tu foi reprimido, né, quando tu apanhou, como é dito aqui no Brasil, porque tem golpes que não marcam o osso, e as pessoas precisam entender isso, né, e quando uma pessoa se para bem na tua frente e fala, o que acontece contigo é que tu não ama teu país, é por isso que tu fala assim dele,
As coisas que tu chega a pensar nesse segundo, ninguém é capaz de imaginar. Porque tu tem que ir lá. Porque tu tem que viver lá. Porque tu tem que ser perseguido para tu saber o que é se sentir assim, né? E eu acho que o fato da gente estar hoje, né, mostrando esse tipo de coisas para o Brasil, né, para aquelas pessoas que estão com a gente, que estão compartilhando, né, que estão participando da nossa conversa aqui, quase que em família, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu sempre sou muito grato, né, pelas oportunidades que eu tive aqui no Brasil quando eu cheguei, pela família que eu construí hoje aqui, né, mas também pela quantidade de pessoas maravilhosas que eu conheci aqui, que me mostraram muita coisa que eu jamais pensei que eu poderia ver. Muitas vezes, para vocês terem uma ideia, você fala da saúde em Cuba, mas ninguém sabe que pessoas morrem todos os dias no corredor de um hospital, né? Não é, sei lá, no Afeganistão que isso acontece, é em Cuba, né? É nesse paraíso médico. Ninguém sabe que esse tratamento que os médicos cubanos tinham no Brasil, que tanto debate, né, trouxe, esse tratamento praticamente de escravidão que eles tinham aqui, eles têm hoje em outros lugares do mundo. A gente está falando de vários países, né? E supostamente essa grana que não é paga para esse trabalhador, que supostamente vai para remédios, para hospitais, para centros de estudo e tal, essa grana não vai para lá, tá? Os hospitais em Cuba estão caindo aos pedaços. As pessoas em Cuba morrem porque não tem remédios. Remédios que muitas vezes são produzidos em Cuba, né? Por uma empresa que o nome dela é Labiofan, e os remédios que eles mesmos produzem são vendidos em farmácias em dólares, né? Em, sei lá, 80 vezes o valor. E ali tá, é ali que está indo parar essa grana. Muitas vezes, quando as pessoas falam em embargo, não entendem que Cuba todo mês recebe ajuda humanitária de diferentes lugares. Que hoje, há 2 meses, tem 5 containers de ajuda humanitária presos num porto, porque eles se negam a dar para o povo. Então, a gente teria que analisar um pouco de onde vem o embargo, né? Quem é que coloca realmente o embargo no povo cubano, né? Essa ajuda humanitária, todos esses produtos estão sendo vendidos para o povo em lojas em dólares, né? Dólares que o povo cubano não ganha. O povo cubano não é pago em dólares, né? Mas o povo cubano, para ter os elementos básicos da sua vida, eles precisam ter esses dólares. Dólares que precisamos prover, que precisa prover a gente, aqueles cubanos que são chamados de traidores, que são chamados de vermes, que são chamados de parasitas, que são chamados de muitas coisas, mas depois, né, eles precisam chegar onde a gente está para a gente manter eles. E toda essa grana é roubada através da inflação de preços, de um monte de mecanismos que eles fazem com o objetivo de manter o povo dependendo deles. Porque uma pessoa em Cuba não tem direito ao que a pessoa produz. Porque o campesino pode ter 40 vacas se ele não tem um pouquinho de leite para seus filhos, né? E esse tipo de coisas as pessoas precisam entender. As pessoas... Boa tarde, Rique, desde o Atlanta, tudo bem aí, mano? Olá, olá família, como estão? Muito bem, Sim, eu moro em Atlanta, Estados Unidos, e estou escutando o que vocês estão falando, e muito, é verdade o que Leo está, o que Leo diz. Eu também quero aportar, não? Quero sumar que o sistema em Cuba é também racista. E vocês têm em Brasil um intelectual preto, acho que ele mora em
Bahia. Ele se chama Carlos Moore. O professor Carlos Moore. Ele ha escrito vários livros, mas ele tuvo que fugir de Cuba porque o regime, o governo, não gostava do que ele estava falando, que ele veio mais de quase 4 décadas, ele viu que o sistema não mudou, que o racismo não foi eliminado pelo comunismo. Até hoje, as melhores empregos, plazas de trabalho. Empregos pode ser. Empregos são otorgadas a pessoas de pele clara. Né? Branca, né? Sim. E também minha história pessoal é que meu pai foi doutor em Cuba e ele fugiu no 1994, na meio da noite, em um barquinho, ilegalmente, porque nessa época os doutores não podiam viajar livremente. Então, quando você faz isso e você deserta, sim, você viaja sem permisso, você deixa o governo, a missão, como os doutores no Brasil, ou qualquer coisa, qualquer serviço, eles não deixam que você regresse, volte à ilha. Então, os pais deles, meus avós, morreram. sim. E ele não pudo. Não conseguiu, né? Não conseguiu enterrá-los. Como se diz isso? Pode falar assim mesmo. Tá certo, sim. Ele não conseguiu enterrá-los. Seu mãe, nem seu pai. E também, a primeira vez, quando ele pegou o permisso, supostamente, do consulado cubano no Washington, D.C., para viajar, ele foi a Cuba, entrou no aeroporto da Santiago, a parte este da ilha, de onde nós somos, mas um funcionário, alguma pessoa aí, um oficial, não deixou que ele saia à mesma cidade. E ele teve que voltar ao próximo voo para os Estados Unidos. E não deixaram entrar ele em Cuba, né? Sim, arbitrariamente, depois de ele pegar o permisso do governo cubano, mas depende. Ou se um militar não gosta de você, se você está em alguma lista, ou não sei, alguma pessoa que não gosta de você porque você pegou sua novia faz 20 anos, você tem mala sorte, então. Ou simplesmente porque não vá com a tua cara. Tipo, ele não gosta da tua cara e tu já era. Tu não vai exato, sim. E assim é tudo. Quando você viaja para lá, você também a coisa, por isso eu rompi meu passaporte cubano, porque é caro demais, é um abuso. O passaporte americano custa $100 e está vigente ou funciona pela uma década. Mas o passaporte cubano só é bom
Pero 6 anos mais. Cada 2 anos você tem que pagar. E também cada 4 anos você tem que renovar. Sim. Então, ao final dos 6 anos você pega um novo. Ao final, são como 10 nesses mil dólares. Nesses 10 anos tu vai pagar, tipo, teu passaporte 5 vezes. Uhum. E se tu mora no estrangeiro, tu vai pagar uma grana, assim, por esse passaporte, mesmo sabendo que esse passaporte só serve para entrar em Cuba. Tipo assim, tu não vai conseguir fazer nada mais com esse passaporte. Tipo, tu pode ser naturalizado num outro país, tu pode fazer o que tu quiser, tu não vai conseguir usar teu passaporte cubano para nenhuma outra coisa, e também Cuba não deixa tu entrar com outro passaporte que não seja o deles. Tipo, eles praticamente estão te obrigando a pagar essa grana para eles. Para as pessoas terem uma ideia, né, de como funciona um pouquinho, já que o Riquet entrou, né, nesse tema ali, até o ano 2011, tá? Que teve uma pequena mudança ali nas leis deles lá, tu não podia sair da ilha sem uma permissão, tá? Como funcionava essa permissão? Essa permissão tu tinha que pagar $150, tá? E o governo, ele ia avaliar tudo. Quem tu é, o tipo de relacionamentos que tu tem, onde tu trabalha, de onde tu tinha tirado a grana. E tu tinha que ter uma justificativa muito boa para tu justificar de onde tu tinha tirado a grana de que tu ia usar para viajar, tá? Depois do ano 2011, que eles supostamente abriram, né? E as pessoas começaram a usar algumas escalas específicas para fugir, né? Usavam alguns lugares como alguns países da América, né? Um par deles que não tinham visado e um par deles na Europa também para conseguir fugir e depois através de fronteiras passarem para um outro lugar no próprio continente, né? Os cubanos começaram a fugir, tá, de Cuba, e eles trocaram mais uma vez essa lei ao notarem isso, e eles colocaram aquela famosa lei dos 24 meses, né? A lei dos 24 meses, que 24 meses depois tu perde a residência cubana, assim como todos os bens que tu tem, né, em Cuba. Se tu tiver casa, todo isso já era, tá? E tu é obrigado, mesmo que eles retirem todos os teus direitos como cubano, tu é obrigado a entrar a Cuba, se tu quiser, com o seu passaporte. Mesmo depois deles terem retirado tudo. Tipo, para eles, tu não é mais cubano. Mas se tu quiser entrar lá, tu tem que pagar o passaporte deles. Senão, tu não consegue entrar. Só para vocês entenderem, né, um pouquinho até onde pode chegar, né, o cinismo, né, e a manipulação dessas pessoas. Uma outra coisa que é muito falado, né, e muito repetido pelas pessoas, né, tem a ver com o sistema de educação em Cuba, né. E eu queria explicar um pouquinho para as pessoas que estão, de repente, assistindo o nosso vídeo, né? E também para aquelas pessoas que vão assistir depois, né? Dentro e fora de Cuba. E é o seguinte, tá? As pessoas em Cuba acreditam que não existe saúde e educação de graça fora do país, tá? Que isso só existe em Cuba. Aqui no Brasil, no caso da saúde, tu tem o SUS. Muitas pessoas vão falar que o SUS tem problemas, que o SUS isso, que o SUS aquilo. Eu convido eles a irem no hospital em Cuba e depois voltam ao Brasil e me criticam o SUS. O hospital em Cuba é uma vergonha, tá? O meu hospital em Cuba, aquele onde eu vou, aquele onde eu me trato, tá? Aquele onde meu tio de 34 anos faleceu porque falaram que ele só tinha uma gripezinha e o meu tio, ele estava com leptospirose, tá? E ele faleceu 9 dias depois. Eu convido
essa pessoa que critica o SUS a ir naquele hospital, tá? E como esse exemplo, tenho muitos outros. Muitas vezes eu falo que a saúde em Cuba tem alguma coisa contra a minha família, porque eu tenho um surto toda vez que alguém da minha família tem que ir num hospital, porque eu sei que vai dar errado, tá? Tem muitos exemplos para um debate posterior que eu quero fazer só para falar sobre o sistema de saúde de Cuba. E para a pessoa que fala sobre educação em Cuba, eu vou explicar uma coisa para vocês. Educação em Cuba é uma maquinária muito grande de preparar e de programar pessoas. E eu posso explicar para vocês o porquê, tá? As crianças em Cuba, com 5 anos, entram na escola e eles são obrigados a separar, a ficar em pé na frente da bandeira e falar: pelo comunismo seremos que nem o Che, tá? Crianças de 5 anos. Só para vocês terem uma ideia de até onde pode chegar. Além disso, vocês têm que ver quem são os professores que temos hoje nas escolas em Cuba, né? Aqueles professores que eu tive, por exemplo, que eram professores, tinham, sei lá, 20, 30, 35 anos de experiência dentro de sala de aulas, que davam aulas por um amor impressionante ao magistério, né? Isso não existe mais. Metade dos professores que dão aula em Cuba hoje eram pessoas que não faziam nada da vida e foram recolhidos, né, naquela famosa operação de trabalhadores sociais, todo aquilo, pessoas que tinham diferentes funções dentro da sociedade, para não mencionar coisas mais fortes, né? E que foram pagos para chegar e ficar numa sala de aula 3 meses depois de fazer um curso, né? Esses são os professores que temos hoje lá. Para não falar do salário que eles têm, para não falar do absurdo ao que eles são obrigados, né? Depois de passar um dia inteiro lidando com as nossas crianças em Cuba, né? E mesmo assim, eles falam que não tem saúde, que não tem educação, desculpem, de graça fora de Cuba. Os meus enteados aqui, eles estão numa escola pública. A escola deles é de graça, tá? A Renata pode falar disso porque são seus filhos. A tia da Renata, né, que é diretora de uma escola pública aqui, de uma escola estadual, onde os seus alunos estudam de graça, né? Então, essa ideia de que só existe educação e saúde de graça em Cuba é uma grande mentira que estão vendendo para o povo cubano há muito tempo, tá? E mesmo assim, essa educação e essa saúde que o povo cubano tem lá, que está longe de ser de graça, porque tu acaba pagando com a tua vida e com a tua liberdade. As pessoas precisam entender que a gente acaba indo lá porque não tem de outra. E muitas vezes os nossos familiares acabam perdendo a vida lá, acabam morrendo lá. Muitos dos nossos jovens, dos nossos velhos, né, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, né, os nossos pais, as nossas mães, acabam ficando velhos, acabam ficando sem esperança e acabam ficando sem sonhos, porque foram programados para ficar assim. Porque em Cuba, tu é obrigado a pensar de um jeito só. E se tu te afasta desse caminho, tu é perseguido, tu é maltratado, tu é torturado. E em alguns casos também tu é morto. Tem que ver o histórico, né? A gente está falando de milhares de mortos, a gente está falando de milhares de desaparecidos nas selvas do Darién, a gente está falando de milhares de pessoas que se afogaram e nunca chegaram, né? No mar, tentando chegar à Flórida, né? Tudo isso também faz parte, né, do desespero de todo um país. A gente está falando de um país que tem aproximadamente 3 milhões de exiliados. Quando um país tem 3 milhões de exiliados, não é porque a pessoa fica entediada e decide se exiliar num outro país. É porque essa pessoa estava sofrendo, é porque essa pessoa estava desesperada. E é um pouco isso, né, que as pessoas precisam entender. Eu acho que eu quero, né,
mais uma vez escutar, desculpem, o Léo e a Renata, né, para abordarem um pouco sobre o que a gente falou aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica também para a gente, mas eu acho que, e volto de novo à mesma palavra, né, eu acho que muitas vezes o mundo precisa, e já não vou falar só do Brasil, né, para Cuba o mundo precisa de um pouco de empatia. O que está acontecendo em Cuba é muito mais do que uma ideologia. O que está acontecendo em Cuba é muito mais do que eu não vou falar em Cuba porque eu tenho uma ideologia tal e não quero ir em contra. O que está acontecendo em Cuba é praticamente o extermínio de um povo. Porque se as pessoas ficam caladas por medo, as pessoas ficam assustadas e as pessoas têm medo de reagir, porque muitos deles preferem calar do que ser perseguidos, ser torturados, ser mortos. Muitos deles decidem calar a sua boca para evitar a perseguição dos seus filhos, para evitar as ameaças dos seus filhos e dos seus familiares. É isso que muitas pessoas ao redor do mundo, e mais uma vez não falo só do Brasil, estão apoiando, né, toda vez que decidem colocar do lado, né, a realidade cubana para apoiar o que acontece em Cuba, mesmo por desconhecimento. É importante que a opinião pública internacional saiba, né, o que acontece em Cuba e que mais uma vez as pessoas entendam que é todo um povo, é todo um país. E essas pessoas estão acabando com a gente. Não sei se vocês queiram fazer alguma pergunta ou opinar alguma coisa sobre isso, Léo ou Renata. Eu acho que a primeira coisa a falar é da palavra empatia, né? Eu acho que nessa situação, empatia significa tu parar e ouvir quem passa por isso. É a primeira coisa. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer com o Léo, né? É ele dar, tentar mostrar o que acontece lá, falar dos problemas e a pessoa dizer, não é assim. Não, mas eu não li sobre isso. Tudo bem, tu não leu, tu não viu, mas ele sofreu isso. Então, eu acho que o começo da empatia tá aí, cala a boca, escuta quem passou por isso, entendeu? Não dá a tua opinião baseado em coisas que tu leu, se tu tem alguém que passou por isso ali na tua frente. Aproveita essa oportunidade, né? Para conhecer de verdade o que aconteceu, o que acontece e o que as pessoas passam. Isso é que é empatia nessa situação. Não é tu dizer, eu não posso ter empatia porque eu nunca passei por isso, não vou conseguir entender. Não, tu consegues, tu fica quieto, escuta uma pessoa que passou por isso te contar o sentimento que ela tem e o que ela passou. Né? Eu acho que isso é que está faltando muito nas pessoas, assim, as pessoas estão muito intransigentes. Quando a gente se conheceu, eu não sabia nada disso sobre Cuba, eu tinha uma opinião bem diferente sobre Cuba, e eu fiquei quieta e escutei ele, porque ele veio de lá, né? É o mínimo que a gente pode fazer isso. E uma das primeiras coisas que me chocou, que eu ouvi dele, assim, e ele sabe disso porque a gente conversou bastante, foi quando ele me disse que tu não pode estar lá, ser um cubano e vou tirar férias no Brasil, comprar uma passagem e pegar um avião. Tu não pode. Tu não pode sair do país sem autorização, entendeu? E isso pra gente é impensável, assim, a gente não consegue imaginar uma coisa dessas. Pelo menos pessoas da minha idade para baixo, assim, né? A gente teve ditadura militar aqui no Brasil, foi uma ditadura bem sanguinária, bem difícil, só que a gente não viveu isso, né? Eu não vivi isso. Quando eu nasci, a gente já estava ali pisando em democracia. Mas eu nunca passei por uma situação de dizerem assim, não, tu não pode sair do Brasil. Tu não pediu autorização para sair do Brasil. Como assim? Eu preciso pedir autorização para entrar em outros países, isso eu sei, mas para sair do Brasil eu preciso pedir autorização. Isso para mim é impensável, assim. Então, quando ele me falou que as pessoas não saem de Cuba sem uma autorização prévia, eu fiquei, como assim? E o pior de tudo, o que me deixou mais chocada ainda, foi quando ele disse que as pessoas não podem, por exemplo, ir morar numa outra cidade sem autorização dentro de Cuba. Tu é de uma cidade em Cuba e tu não pode te mudar para uma outra cidade
sem autorização. Tu não tem essa liberdade. Eu sou de Porto Alegre, morei a vida toda aqui e me mudei para Sapiranga. Passei 8 anos em Sapiranga. Eu não posso fazer isso em Cuba, né? Porque não, porque tu vive em Porto Alegre, a gente te controla dentro daquela região. Como é que tu vai sair dali? Eu fiquei muito impressionada com isso, assim. E com relação à saúde, é uma coisa que eu vi o Léo passar, assim, daqui, né? Familiares dele com um problema muito sério dentro de um hospital em Cuba e os médicos simplesmente não sabiam o que estava fazendo. As pessoas terem que trazer de casa comida e roupa de cama porque não tem nos hospitais. Então, o familiar do hospitalizado tem que levar comida e roupa de cama porque o hospital não tem para dar. A pessoa está morrendo com um órgão necrosado dentro do corpo e os médicos simplesmente não viram, sendo que essa pessoa estava hospitalizada. Teoricamente, fazendo exames diários para acompanhamento. Então, é muito fácil as pessoas que foram a Cuba como turista dizer, nossa, mas não é nada disso. Não é nada disso porque tu é turista, porque tu ficou num hotel, porque tu levou dólares no teu bolso, e eles vivem disso. E eles vivem da tua opinião fora dali. Né? Eles precisam que o turista saia de Cuba dizendo, nossa, é verdade. Tudo funciona em Cuba. E não é nem entrar na ideologia política, porque eu disse para o Léo assim, ó, isso não é ideologia política. Ditadura não é ideologia política. Ditadura é regime de opressão. Porque existe ditadura de direita, ditadura de esquerda, então esquece a ideologia. É um regime de opressão, assim, independente de quem que tá comandando tudo, sabe? É contra isso que a gente precisa lutar muito, assim, as pessoas pararem para ouvir quem está vindo de lá, pararem para ouvir quem veio e quem está trazendo a informação de lá, quem passou por tudo isso. Não ficar querendo se justificar com o que estudou na escola, porque eu estudei na escola, eu entrei para a faculdade de História, eu li muitos livros e eu não sabia de nada disso, sabe? Então, acho que a empatia começa por aí, é tu parar e escutar quem tem a informação de experiência, sabe? Riquet, eu queria te apresentar a Renata. Eu acho que tu não conhecia ela. A Renata, ela fala bastante de mim e das minhas experiências. Eu acredito que ela me conhece muito bem porque ela é a minha esposa, tá? Então, basicamente, é por isso que ela tem informação direta da fonte, tá? Tipo, ela viveu comigo essas experiências que ela estava comentando ali, né? Foi uma situação bem complicada que eu vivi com o nascimento da minha sobrinha, tá? Ela estava internada depois de uma pré-eclâmpsia grave e os médicos simplesmente eles não viram, depois de um mês internada, que a placenta dela estava necrosada, né? Estava morrendo, e a criança também. Eles só notaram porque ela começou a perder a visão, né? Ela parou de enxergar, porque o líquido, eu acho, como é que é? O líquido amniótico. Isso, porque o líquido amniótico tinha tanto líquido espalhado pelo seu corpo que tinha parte dele nos olhos e estava afetando a visão dela, né? Então, isso trouxe um monte de problemas, tanto para ela quanto para minha sobrinha, que acabou nascendo de 27 semanas, né? É um tema bem complicado para mim, porque é bem recente, né? E é uma parte, né, que mostra muito claro a realidade da potência médica cubana, né? Isso não sucedeu num hospital, sei lá onde, para não mencionar um país e ofender ninguém, né?
Isso aconteceu em Cuba, e isso acontece todos os dias. Eu simplesmente estou colocando o meu exemplo, né? O que aconteceu comigo, mas já tinha acontecido com a minha mãe, mas já tinha acontecido com o meu tio, mas já tinha acontecido com a minha mãe anteriormente, mas já tinha acontecido comigo. Estou falando, eu acho que eles têm alguma coisa contra a minha família. Toda vez que alguém da minha família entra no hospital, dá errado. Assim, é assim, né? Só que isso não acontece no Siemens, né? Isso não acontece no Curotel de Topos de Coiantes, né? Isso acontece no Hospital Camilo Cienfuegos de Santo Espíritos. Isso acontece no Hospital Calixto Garcia, onde eu estive internado depois de um acidente de carro em 2011. É com a gente que acontece isso, com eles não, né? Os médicos deles não precisam de missões, né? Eles só precisam ficar ali para quando eles precisam de algum atendimento. É aí que está a diferença, né? E as pessoas precisam saber disso também. As pessoas precisam entender um pouco essa realidade também. E eu acho que é muito importante, né? As pessoas entenderem toda a mentira e toda a manipulação que há por trás disso, né? Todo o que acontece com a gente, mesmo fora, né? Eu sou ameaçado, a minha família é ameaçada. Eu estou há 3 anos no Brasil e isso não parou até hoje. E acredito que não vai parar enquanto eu não calar minha boca. E eu sempre avisei, eu não sou muito bom em calar minha boca. Para eu calar a boca, eles vão ter que vir e me calar. Então, com eles não me calaram lá, também não vão me calar aqui. Então, se viram, né? E eu acredito que, e eu sempre deixei isso muito claro, assim, eu vou parar o dia que meu país tem a liberdade para escolher, né? O que eles querem, o que eles precisam. Nesse dia, eu vou me calar. E mesmo assim, acredito que eu vou achar alguma coisa para criticar, porque a gente é assim mesmo, mas pelo menos eu vou conseguir criticar sem ser reprimido, né? Então, eu acho que já isso é uma mudança muito grande. Na minha opinião. O Léo me comenta um pouco ali, não sei se tem alguma coisa que queira perguntar, também pode ficar à vontade. Eu vou começar perguntando para vocês, a população de Cuba hoje está em cerca de quantas pessoas hoje? 11,6 milhões, aproximadamente. 11,6 milhões. Qual percentual dessas pessoas trabalham para o governo, regime na questão, como militares? Tem pesquisas que acreditam que de um jeito ou do outro, porque tem pessoas que não são do exército, mas trabalham para eles. Então, as pessoas tem pesquisas que mostram que aproximadamente 50% da população em Cuba, né, de um jeito ou do outro, acaba trabalhando para os órgãos de repressão do Estado, entre militares e Ministério do Interior, né? Isso. Sim, não. O Partido Comunista só tem 600 mil pessoas acreditadas, né? como registradas, membro do partido. Acreditadas, como membro oficial do partido. Toda a máquina na mão, né? Tem, por exemplo, Léo, para entender um pouquinho o contexto, tá? Tem umas organizações em Cuba, tá? Como, por exemplo, tem uma que é Federação de Mulheres Cubanas, tem outras que é Comitê de Defesa da Revolução, que é, por exemplo, o Comitê de Defesa da Revolução? É uma organização que ela funciona no bairro, tá? Num bairro, tu tem um cara que é o presidente, tem um cara que é o de vigilância, tem um cara que é o das mulheres, ou uma mulher, né, que é a das mulheres. Essas pessoas são as encarregadas, né, de controlar e vigiar as pessoas, né, nesse bairro específico. Só que além dessas pessoas no próprio bairro, porque todo mundo sabe quem é o presidente, quem é o de vigilância, quem é sei lá o quê, além dessas pessoas, tu tem outras pessoas, né, que também fazem esse trabalho mesmo que tu não saiba, né? Então, esse tipo de pessoas acabam também, por exemplo, se tu escuta música que não é acorde com a ideologia, eles acabam mostrando isso para a polícia. Se nós 4, por exemplo, começamos
começamos a nos reunir a cada 3 dias, né? Falando meio que baixinho e escondidinho e tal. Com certeza, em algum momento, a polícia vai visitar a gente para saber o que a gente está fazendo e do que estamos falando, né? Para vocês terem uma ideia, organizações como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, né, que é conhecida no mundo todo, né, é proibida em Cuba porque tu não tem liberdade de associação, nem de reunião. Então, como que associações tipo Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né, que não levam um registro das pessoas que fazem parte e tal, não são, né, aceitas lá, porque eles não têm como controlar. E se não tem como controlar, tu não pode te reunir, pronto. É assim. Sim, lá não existem os sindicatos privados. Não existe isso, tá? De indústria, vamos falar, de indústria tecnológica ou sindicato de professores, etc. Não, todos os sindicatos estão controlados pelo governo. Isso, então, o que mantém, a verba que mantém esses sindicatos, essas organizações, como tu falaste, o Comitê de Defesa da Revolução, isso tudo, ele não tem a contribuição assim, por exemplo, eu sou Leonardo, eu quero participar, então eu vou pegar R$10 e vou colocar. Não, toda a verba que eles usam vem do governo, né? Então, eles não têm motivação nenhuma para ir contra o governo. Com certeza, é aí que tá. Nós ainda temos no Brasil o que a gente chama de direito de associação, porque se amanhã ou depois nós decidirmos nos associarmos e manter o dinheiro com 5, 10, 20% do meu salário, nós podemos manter e nós podemos falar daquilo que nós quisermos, colocar na internet as nossas ideias e associar quem estiver afim. É claro que para entrar na política do Brasil é bem diferente, porque também no Brasil o regime, para você abrir um partido político hoje, ele é muito complicado, ele favorece aqueles que já surgiram com a Constituição. Então, ele meio que fecha as portas para as pessoas se associarem e participarem com seus líderes. Vamos supor, eu quero ter uma organização da cidade de São Leopoldo e que nós queremos colocarmos um representante que defenda as causas de São Leopoldo. Não é bem assim, nós precisamos obedecer uma série de requisitos em todo o território do estado do Rio Grande do Sul e ter representatividade em 9 estados do Brasil para que aquele partido seja validado. Então, você não consegue representar as causas de uma localização específica no quadro de político do Brasil. Então, ele também é restritivo, o Brasil, hoje. Ele não reflete exatamente os interesses de uma maneira proporcional. E o que a gente vê em Cuba, além desse agravante de que tudo que pode se associar, depende do governo, depende da verba do governo para poder existir. Sim. A gente vê aquilo que é o que de pior acontece na humanidade ao longo desde que nós vimos a capacidade do ser humano de escrever, vamos dizer assim. Quando nós tivemos o Código de Hammurabi, cerca de 10 mil anos atrás, que é a primeira Constituição, que, vamos dizer assim, que foi criada pelo ser humano, ela defendia os direitos naturais. O direito natural do ser humano são coisas básicas. Você não pode, por exemplo, eu não posso matar um membro da sua família. Isso deveria ser uma coisa... isso é um direito natural, isso não existe... Ele precede a criação de qualquer estado, de qualquer país, de qualquer constituição. Isso existe desde que o homem decidiu viver em comunidade. Então, esse código, esse direito natural existe ao longo da história. Ele representa... Você deve ter a sua propriedade. Se eu tenho uma galinha, ou se eu tenho uma vaca, se eu tenho uma casa, ele é meu. E se você entrar na minha propriedade para levar aquilo ali, você está infringindo uma lei natural. E isso, por milênios, se convencionou como sendo o correto. Você não pode fazer aquilo ali. E no momento que o Estado entra na sua casa e pega alguma coisa sua, ele está infringindo isso. E ele, de uma forma ideal, isso não deveria existir. Isso é uma coisa que é criada desde a colonização das Américas e desde que o Império Romano conquistou os outros países e os outros povos, e depois que aqueles povos tiveram que morar dentro de fortalezas porque eram invadidos por outros. Isso existe, isso não deveria existir. Então, o que acontece em Cuba vai muito além do que ferir os direitos humanos, aqueles convencionados pela ONU. Isso é o direito natural do ser humano. Isso não existe em Cuba. O que a gente nota é que
especialmente pelos relatos agora de vocês, a gente sabe um pouco, a gente por conversa, mas quem está nos assistindo em casa agora ou no seu celular sabe que, ouvindo o que vocês falaram, vai muito além. Você não ter a liberdade, como a Renata falou, você de mudar em outra cidade, você mudar para um outro local, isso é direito natural, isso você deveria ter o direito de ir e vir, isso você não precisa de um Estado dizendo que você pode. Então, até que haja essa conscientização por parte de toda a população cubana que está lá para que lute contra esse regime, é uma luta que vai além do campo político. Isso nós já podemos dizer que deve começar de uma maneira, vai ter que começar de uma forma abrupta, não há outra forma de nós dissermos que não, que Cuba, os detentores do poder vão passar isso para outros grupos que vão permitir, não, isso teria que vir da população e de algum órgão externo, não sabemos, não é o mérito da discussão, a gente quer conscientizar as pessoas do que acontece, mas a luta do campo cultural ela é muito mais importante nesse momento, que é o que faria as pessoas entender dos seus direitos, e essas informações que não se pode chegar no país, né? Isso é muito complicado. Isso de certa forma, previne você de sair do próprio país e intrinsecamente está na sua mente. Você não consegue pensar diferente porque você nunca teve a sua mente exercitada para pensar diferente. Então, até que, mesmo você saindo de Cuba hoje, indo para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Espanha, para outro país, demora um tempo para você se habituar a pensar diferente daquilo que você vinha pensando. O que acontece, eu vivi 4 anos na Inglaterra e quando eu regressei ao Brasil, eu tive problemas com visto, eu não tinha visto, já depois de certo tempo eu era ilegal, eu trabalhava de forma ilegal na Inglaterra. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu vou te dizer, quando eu vi uma sirene de polícia, aquilo me remetia por reflexo a observar de uma forma, que me reprimia no meu subconsciente, porque eu era habituado a estar coagido por aquilo ali, por não ter um visto de trabalho lá. Então isso também é do ser humano, essa maneira de você se auto-resguardar. Então, no campo cultural, quando você pensa diferente daquilo que a maioria pensa, e isso funciona no Brasil, e tem uma leitura muito, muito, muito bacana que é o que vocês chamam nos Estados Unidos, o Riquet também é mais aware disso agora, que é o que elegeu o governo atual, que é o famoso whisper vote, que é aquilo que é o voto cochichar. Você não assume a sua posição, mas as pessoas entre si, elas formam aquele pensamento coletivo, e aquilo ali acaba disseminando uma ideia nas camadas mais populares, e foi provavelmente o que aconteceu nos Estados Unidos, porque o que se vê nos órgãos de imprensa, o que se vê na grande mídia e nos grandes representantes é bem diferente daquilo que aparece. É muito diferente daquilo que aparece nas camadas populares. Tem 2 coisas bem curiosas, Leo, sobre isso que tu estava apontando ali, tá? Que sucede, né, na verdade, comigo especificamente aqui. Há algumas semanas, acredito que é menos de um mês até, que a gente estava conversando aqui, né, a Rê comigo aqui, tá? E eu disse para ela, eu não pago sindicato, não pago nada disso, vai tomar, sabe? Tipo, eu não vou pagar isso, esse pessoal não ajuda ninguém, eles ao final acabam se importando só com o governo. E ela um pouco que explicava para mim, olha, não é assim do jeito que tu tá falando, tipo, tu é expulso do emprego amanhã e é o sindicato que vai prever, de repente, um advogado para te representar, para sei lá o que é, e tipo... Um pouco ela teve praticamente que fazia assim na minha cara e falava, tu não tá mais em Cuba, entendeu? Esses caras ali, eles estão para te defender, tá ligado? Só que em Cuba... for demitido, vamos elevar isso ao extremo. Se todos os funcionários do Brasil hoje forem demitidos e terem que procurar por conta própria um advogado para defender os seus direitos de rescisão, ninguém mais receberia rescisão de trabalho. Todo mundo seria mandado para a rua e mandado. Vão à luta. Vocês vão procurar. Eu achei super curioso porque eu disse para ela, sério? Tipo, eu não fazia ideia disso, tá, gente? Assim, ó. Sim, na cabeça do Léo, os sindicatos trabalham para o governo, né? É óbvio, em Cuba, tu fala para um sindicato, e o sindicato vai ligar para o partido. Aí, entre o sindicato e o partido, vão ferrar contigo. Para que eu vou falar com esse pessoal? Você sabe? Corrompe, tipo...
corrompe o Sim. significado da palavra. É isso que você Sim. diz. Você implanta na cabeça das pessoas uma mentalidade. Enquanto que você acha que se você não está descontente com o sindicato, nós somos livres para juntar 100, 200 pessoas que não concordam com aquela chapa do sindicato e formar uma representação que pense diferente e propõe há um comentário aí, desculpa, galera. Sun Eddy, ele fala que no Cuba não existem os sindicatos privados porque não há suficiente inversão do exterior. Mentira. Mentira, né? Isto é o que nós chamamos de ciberclária. O que é uma pessoa que o governo paga, não com dinheiro, com o mesmo megas, dados da internet. Então, o trabalho deles é entrar nos live streams da pessoas que têm esta opinião contra o regime, contra a ditadura, para desacreditar. Senhor, você sabe muito bem que em Cuba sim há muita inversão estrangeira do Canadá, do Espanha, do mundo árabe, ok? Que eles estão construindo e han construído muitos hotéis, ok? Resorts, e que mas a pessoa meia não vê o resultado nem os benefícios de essas inversões, porque vão diretamente às contas suíças dos dirigentes, dos militares. Dos militares, né? Tipo, eu vou com o meu cartão, saio do Canadá com o meu cartão, vou lá, pago com esse cartão e esse dinheiro nunca entrou em Cuba. Não, essa grana nunca chegou para o povo, gente. Esse é outra, porque a moeda que o povo pode ter em Cuba é uma moeda tipo Monopoly, do jogo Monopoly, né? O governo troca a moeda do exterior, que é livre e flota com as outras moedas e compite, e então eles trocam a moeda, põem um imposto aí de 20% mais ou menos e dão para o povo a moeda que eles imprimem. How you say? O que eles emitem. Imprimem, tá certo, imprimem. Sim. Uma moeda, a gente já até falou nisso, uma moeda que eles criaram e que eles decidiram que tem mais valor do que o dólar. Então, para termos uma ideia, é muito legal. De que eu quero comprar o seu cachorro, Leodanis, e você diz que ele vale 1 milhão, e eu digo, tá, mas eu tenho um gato que vale 1.200.000, então e já era. 100.000? Sim. Então é um valor completamente inflado. Eles exatamente assim. E tem um outro ponto, tá? Para regressar, para retornar ao que eu estava falando anteriormente, né? E tem a ver com a polícia, tá? Também aconteceu comigo. Eu ir caminhando na rua e eu ver as pessoas irem a falar com a polícia, né? Para perguntar qualquer coisa, um endereço, para fazer uma piada, para sei lá o que. Nossa, eu ficava muito irritado com isso. Muito mesmo, assim. Gente, como é que essa pessoa não tem vergonha de todo mundo enxergar ele falando com a polícia, tá ligado? Tipo, eu jamais ia falar com um policial na rua para as pessoas se enxergarem eu falar com um policial. Não fala com esse povo aí, meu. Sabe? Tu é policial, cara. Tu não tem nada que fazer falando comigo, tá ligado? Tipo, tu vai falar comigo se eu fizer alguma coisa errada. Só que é a ideia que eu trouxe de Cuba sobre a polícia, entendeu? Aqui a polícia, ela tá ali fazendo o seu trabalho, tu pode chegar, conversar com ele, o cara, ele não vai mexer contigo, sabe? Se tu não fez nada. E porque, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, eu passo por todo o centro de Porto Alegre, né? Passava antes de todo esse negócio de quarentena. E eu passo por um lugar, né, que tem aqui bem no centro da cidade, que é chamado de Esquina Democrática, né? Na minha opinião, um nome
super, mas super que bem colocado, porque aquele negócio impressionante. Tu passa às 2 da tarde e tem caras com a bandeira do PT. Tudo vermelho, bandeira do PT, fotos de sei lá o quê. Passa às 6 da tarde, brasileiro que nem cubano. Ele faz um protesto político e antes de terminar, termina em samba, música, cerveja e churrasco, né? É bem parecido, né? Aí tu passa, sei lá, 3 horas depois e tem um protesto de um partido que é totalmente contrário ao que estava lá há sei lá quanto tempo. E tu enxerga os mesmos policiais, tá ligado? Tipo, os caras estão ali fazendo o seu trabalho, eles não vão deixar nem aqueles caras mexerem com esses, nem esses mexerem com aqueles. Eles estão ali só para defender o teu direito, né, a expressar a tua opinião. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Seria muito, mas muito legal se um dia a polícia em Cuba servisse para isso, sabe? Tipo, o dia que a polícia em Cuba faça isso, gente, vocês não têm noção, assim. Polícia em Cuba, sabem para que serve? Para ficar o dia inteiro gastando a grana do povo, caminhando, né, nos seus carros o tempo todo na frente das casas daquelas pessoas que pensam diferente. Para assim que mostrarem, né, o rosto na rua, pegarem eles, levarem presos, dar um sumiço neles por um tempo, sei lá, bater um pouco neles. Tem pessoas que esse é o trabalho deles, né? E é ali, que tá. Você não sabe quem são essas pessoas em Cuba porque eles andam com roupas como as nossas. Exatamente. É um novo cidadão que se mudou para a cidade, abriu... Enfim, você não sabe quem é quem nessa história toda, porque você tem 50% estimativa de que as pessoas estejam, de certa forma, trabalhando para o governo. Então, sobra muito pouco ao que se pensar, muito pouco espaço para divergir, muito pouco espaço para você pensar diferente do que acontece. Né? Mas, Léo, você tem que lembrar que o homem novo não precisa de diversão ideológica. O homem novo não precisa de opções, não precisa de direitos, entendeu? É uma, como se chama? O Léo número 1. O dano antropológico. Sim. Que eles, a medida de os 66 décadas, eles han mudado, trocado, malformado a psicologia do cubano, ok? Até o ponto que quando o cubano sai, o cubano coíbe, não fala. Agora nós estamos falando porque o Otaola, o Eliezer, o Carlito, ou alguns pessoas nas redes sociais começaram a falar destas coisas, mas o internet é assistido por muitos anos. Sim. Né? Então, o cubano que sai está danhado na mente. Sim. Se você entende. Então, agora é que nós estamos... temos o coragem, o valor para falar da realidade. Entre os próprios cubanos, né? Muitas vezes a gente fala que o cubano sai de Cuba e leva um tempo para ele entender que está morando em liberdade, para ele saber, né? Para ele engolir o que isso quer dizer, né? Muitas vezes aqui em casa, né? A gente tem debate político quase todo dia, né? A Rê comigo, acreditem. E normalmente normalmente eu termino ficando bem assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou esquentado, né? E eu acabo brigando e ela tá assim, desse jeito que vocês enxergam ela. Aí, obviamente, eu fico aqui, cubano, né? E ela tá toda calma, assim. Porque que o cubano, ele tem na sua cabeça, ele tá tão convencido de que não vão acreditar ou de que não vão aceitar o que ele está falando, que ele acaba ficando irritado.
sabe? Você já convenceu e segue Sim. falando. Tipo, muitas vezes se ela fala isso para mim, Leo, eu que te acabei de dizer, não, mas tu falou, Leo, é exatamente o que tipo, a gente está concordando. E depois que eu repeti para ela, mas tu falou por quinta vez e que eu escuto que ela me disse, eu tô concordando contigo. Tipo, vai com calma, mano. No, sabe? Tipo, tipo, é uma conversa aqui, sabe? E muitas vezes a gente precisa de um tempo para a gente entender que aqui tu tem esse direito, né? Que tu pode expressar, que tu é livre, né? Gente, E desculpa te interromper, isso. Rapidinho, só me despedir porque eu preciso sair, que eu tô com um bebê ali. Então, Valeu, foi um prazer. Obrigada, foi um Até prazer, mais. gente. Igualmente. Eu me despedi da Renata, eu vejo ela daqui a 10 minutos, né? Se eu sair do quarto aí, eu vejo ela. Eu acho, gente, assim, ó, é muito legal, muito legal mesmo. O Leo, a gente tá fazendo isso em inglês também, tá? Não sei quando vai ser o próximo, mas de repente a gente pode... Riquet, tu que entrou um pouquinho mais tarde, o Leo é um amigo meu, a gente está trabalhando junto num programa de rádio também, que vai... Ele é estudante de jornalismo também, né? Então, legal. De repente, aí depois a gente combina para preparar alguma coisa em inglês bem legal ali, né? Ok, boa. Eu já estou convidando vocês, estou preparando um outro debate, né? Proximamente vamos fazer um outro debate, vamos falar sobre saúde em Cuba, né? E vou ter outros convidados, tipo o Leo sempre vai estar comigo, porque ele é, né, o cara da força ali, e vou ter outras pessoas também, né, aqui participando com a gente. Agradecer muito a vocês pelo tempo de vocês aqui conosco hoje, tá? Muitíssimo obrigado a vocês. Muito obrigado a todo o pessoal que ficou participando com a gente, que ficou, né, assistindo a nossa live, e também para todos aqueles, né, que não conseguiram entrar agora e que eu tenho certeza que vão acabar, né, visualizando ele depois através do YouTube, do Facebook, né, de todas aquelas plataformas que a gente no mundo livre tem a oportunidade, né, de ter e de aproveitar. Muitíssimo obrigado a todos, muito obrigado aí, valeu pela força e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Grande abraço. Um abraço.